TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos presentes, boa tarde à TV Câmara. A Comissão do Idoso, Aposentado e Pensionista. A pauta dos trabalhadores da segunda reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, a ser realizada no dia 26 de março de 2024, terça-feira, às 16 horas, na sala Silvio Pascoal, na Câmara Municipal de Campinas. A discussão e votação de parecer sugerido, senhor Rubem Gás, favorável PLO 22/2023, e a emenda supressiva da folha 17, processo 237.585, da autoria do senhor Zé Carlos, que veda a nomeação de agressores de idosos, crianças e adolescentes para cargos de comissão do âmbito da administração pública direta a indireta do município. Ao meu lado está o vereador Marrom Cunha e o Igor Diego. Como vota, Marrom? Boa tarde, Jair. Boa tarde, Igor. Meu voto é favorável. E você, Igor, como é que você vota? Vereador Jair, gostaria de parabenizar o senhor pela condução dessa importante comissão. O senhor sempre atento às causas dos idosos da nossa cidade. Muito feliz, viu, compartilhar essa bancada com o senhor. É uma honra para mim. Tenho aprendido muito com o senhor. Eu sigo o relator, voto favorável. Obrigado. E eu também voto favorável. Com 4 votos favoráveis, encerro a sessão. Aprovado. Hoje temos um projeto para analisar na comissão que já foi feito. Estamos recebendo com muito mais detalhe. Já foi. Agora tem que... Depois corta. Estou aqui com a neuropsicopedagoga e psicanalista doutora Rena Wiesel, que tema valorizando experiência a mulher na melhor idade do século XXI. Boa tarde, Rena. Boa tarde. E ao meu lado aqui, doutor Eugênio Sérgio Riani Casanova, ginecologista e obstetra. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Passo a palavra para o início da doutora Rena. Isso. Aí. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu recebo esse convite. Falar, né, de uma pauta tão importante assim é muito gratificante. Agradeço o convite, Jair, agradeço a participação do doutor também. E é com entusiasmo que a gente traz essa discussão, né? Eu preparei algumas palavras, gostaria de proferir para vocês. Hoje nos reunimos para discutir um tema de extrema relevância, né, porque vivemos em uma era em que a expectativa de vida está aumentando significativamente em todo o mundo. Mas o que significa essa expectativa de vida aumentando, né? Então, nós estamos verificando que essa expectativa de vida aumenta por conta da longevidade e idade, mas o quanto que essa longevidade e idade significa qualidade dessa vida, né? Então, quando a gente fala do idoso, fala da melhor idade, como que a gente pode preparar políticas públicas e o pensar nessa melhor idade para que ela seja realmente a melhor, né? A neurociência, que é um território de estudo meu, lógico que começando o caminho, né, começando os estudos, vai trazer um pouquinho dessa importância, né, da gente preparar esse indivíduo, então, para essa melhor idade. Então, muita discussão sobre o fazer educação inicial dessa criança, preparando ela para a construção de uma vida em sociedade, pensando em todos os elementos cognitivos que vai pertencer a essa preparação dessa criança, mas talvez a gente não se dê conta que é nessa fase que a gente já começa a prepará-la e prevenir
elementos que pode conduzir ela a uma velhice com qualidade, né? Quando a gente fala do cérebro, a gente fala de uma questão que é a plasticidade cerebral. O doutor está aí para, embora não seja a sua especialidade, né? Mas eu sei que vocês debruçam os estudos sobre isso. Vem trazer essa questão que o cérebro ele não só ele aprende, mas ele também modifica o seu tamanho e o seu formato. Então, uma criança, quando ela é conduzida a todos os elementos da vida que compõem isso, faz parte da construção dela, futuramente ela vai ter um cérebro, ela vai ter uma mente que vai pensar melhor, vai resolver melhor a vida dela e, com isso, ela vai conseguir evitar problemas que a gente tem aí na fase adulta e principalmente na velhice, que são as doenças neurodegenerativas. Então, se manter ativo é a palavra-chave, né? Se manter ativo. O idoso está tendo mais qualidade de vida. Sim, para a gente pensar nessa questão de continuar estudando, continuar se exercitando, continuar com as suas tarefas, dançando. Sim. Academia, sim, vida ativa. Vida ativa. E quando a gente traz essa discussão para o momento atual, que é o mês da mulher, né, a gente vai trazer outras questões que fazem parte disso, que é a questão dessa mulher que se forma mulher, depois ela se vê mãe na construção da vida dela, às vezes ela esquece, né, da feminilidade, da questão de indivíduo que ela é, e aí ela passa por essas transformações, e como que ela vai lidar com essas questões lá na velhice, onde ela vai ter que... Os filhos foram embora, e como que ela vai resgatar quem ela é, lá naquela memória que ela tem, numa lembrança da mulher que ela era, uma casa vazia, um marido que acompanha, né? E como que vai ser isso, esse resgate? Então, pensar nessas questões de se manter ativo, se manter disposto, com práticas saudáveis, é o que vai, eu penso, né? Que é uma das formas da gente pensar nesse viver sadio, né? Pensar nessa qualidade de vida. Né? E políticas públicas têm que ser pensadas nesse caminho, não só no sentido de trazer siglas e nomes, mas de ações efetivas que podem ajudar, né, as pessoas da melhor idade para que elas vivam melhor de fato. Né? É isso daí, Rena. Você falou tudo mesmo, porque hoje o idoso está tendo mais qualidade de vida. Sim. Porque de primeiro, antigamente, chegava a 50, já se sentia um idoso. Hoje você vê que prolongou mais. Sim, a idade, né? E viver nos grandes centros, como que está sendo essa questão de viver nesse grande centro com gerenciamento de estresse, com as doenças, né, que são agora novas, né? Ditas novas doenças, né, novas patologias, e o se ver sozinho dentro de um mundo tão conectado. Né? Então, estando dentro de casa, às vezes sozinho, e acompanhado de familiares. Né? Não é só a criança também que fica alienada. A gente também tem idosos que estão dentro de residências e alienados por conta da tecnologia. Então, ele fica ali, está todo mundo conectado, fazendo a sua atividade, a tarefa, o mundo acontecendo, e aquele idoso que está ali dentro daquela residência. Verdade mesmo. Né? Alienado também. Existe uma alienação nesse sentido, né? Obrigado pela... Obrigada. Eu queria pegar um gancho nesse assunto da Rena. Primeiro, agradecer seu convite. Muito obrigado por participar dessa roda de conversa. Cumprimentar a todos. Pegando um gancho na fala da Rena, ontem eu estava numa reunião. Ok. Ontem eu estava numa reunião que a gente estava justamente conversando sobre essas ditas doenças novas, que não tem nada de novo, né? E a estatística delas. Então, as mais, assim, influenza, antiga gripe, o Covid e a dengue. Os números de janeiro até agora mostram uma realidade assim constrangedora enquanto sociedade. Nós temos, de janeiro até agora no Brasil, 2.500 mortes de Covid, para 500 mortes
de dengue e mais ou menos 300 de influenza. E 2.500 mortes de Covid, de janeiro até agora, seria mais ou menos como um avião caindo a cada semana com 230 pessoas. E se fosse um avião que caísse, todo mundo ia perceber e ia alarmar. Mas está morrendo e ninguém percebe. 230 pessoas de Covid por semana. E, infelizmente, qual é a faixa? É assustador quando a gente vê o gráfico, porque a faixa do 60 a mais é a maior. Então, na verdade, a gente tem políticas públicas de proteção, a gente tem um Estatuto do Idoso de proteção, mas, efetivamente, precisaríamos de muito, muito mais disso. Precisaríamos, na verdade, uma coisa que outro dia a gente estava comentando, é o cuidar. Não é o cuidado. O cuidado está na lei, está na forma da lei, está na forma do projeto, mas o cuidar é um modo de agir da sociedade. É uma interpretação da sociedade frente ao idoso, frente à criança. Então, uma sociedade que precisa de um estatuto para proteger o idoso, ela já está falha nisso, porque não precisaria de estatuto, não há necessidade. Teria que seja. Então, nisso que a gente estava conversando, né, Rena, sobre a educação, a gente vai conseguir modificar isso com as crianças, né, modificando a formação delas. A criança perdeu o vínculo com o idoso, na verdade, porque tem uma geração no meio que não deu valor para o idoso. Então, a gente tem que resgatar isso. Sim. De uma forma mais peculiar para a sociedade, pensar dessa forma. E sair um pouquinho do estatuto, da política pública, porque, na verdade, o SUS, de política pública para o idoso, tem bastante, né? A gente já conseguiu alavancar a faixa etária para bem mais para frente, mas você ter um idoso que chega aos 80 sem consciência de aproveitar essa vida, praticamente isolado dentro de casa, não tem muito sentido, né? Então, a gente fez isso paulatinamente, conseguimos já jogar a faixa média para 75 anos, agora a gente precisa preencher esse bolo, preencher, rechear, porque, na verdade, é isso que importa, não é? É bacana falar de cuidar, né? Cuidar é um verbo de ação, né? Cuidar é um verbo de ação. E olhar para esse cuidar realmente não tem como. Inevitavelmente, a gente vai ter que voltar a olhar para essa base de formação dessas crianças, em como que a gente vai resgatar essas memórias, essas culturas, porque a minha geração, né? A minha geração, ela criou essa lacuna, né, onde a gente, para manter essa construção que a geração passada fez de aquisição de melhor condição de vida, né, que foram pessoas que vieram, muitas vezes, que a história da minha família veio do meio rural e começou a viver nesse centro urbano que foi se transformando, e aí manter essa vida foi uma forma muito dinâmica. E perde uma identidade. Perde uma identidade. Leva um e a gente tempo, tem uma geração, talvez, Sim. até para recuperar essa identidade. Sim, que passa pela educação. Então, Isso. o quanto que a gente está resgatando essas memórias e o quanto que nós estamos sendo capazes de olhar para essa construção quanto sociedade mesmo. Então, o que a gente consegue hoje de criar de empatia? Eu vejo que nas escolas muito parece que até moda, né? Começou com o bullying, vamos combater o bullying. Então, é isso. E agora não tinha isso. não tinha. E agora da questão da empatia. Vamos construir a empatia. Aí se coloca um termo na lousa, uma nomenclatura, um conceito, e onde o próprio ensinar empatia não é empático. O próprio conceito de educação não é empático. Então, então a gente percebe que é um resgate que vai ter que começar lá no primário, as pessoas aprenderem a olhar para si,
a olhar para as suas identidades, as suas histórias, a construção da formação do indivíduo, para, a partir daí, laços afetivos consolidados, a criança aprende bem, ela aprende melhor, e aí, com certeza, olhando para esse núcleo familiar, tudo recai, né, inevitavelmente, na família. E aí, esse núcleo familiar começar a pensar não só no gerenciamento desse cuidar do idoso de hoje, mas outro fator importante. Esses adolescentes que nós temos hoje são adolescentes que são fadados a ter problemas de Alzheimer, de Parkinson, muito recentemente. Muito. Porque a gente é um imediatismo, Isso. poucas conexões neurais novas não tem raciocínio, que não tem a resposta busquem imediata. repertório baixíssimo, cultural e vocábulo. Né? A gente lembra da história de ir na biblioteca? Não lê mais livro. Não lê mais É livro. isso. Não brinca de carrinho de rolemã, não brinca de... Eu sei que tudo só celular. Celular tá tudo ficando... É para ter uma noção, a própria construção da neuropsicopedagogia, quando a gente fala de intervenção neuropsicopedagógica, a gente está falando de uma construção de voltar às brincadeiras. A maioria das intervenções neuropsicopedagógicas é trabalhar a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, sensorial, o quanto que a criança está sentindo, ouvindo, percebendo os sentidos, que se perdeu. Agora, imagina isso numa construção de uma vida idosa. Como que vai ser essa qualidade? Então, de repente, a gente vê uma geração que avançou, que construiu uma longevidade, né, por conta da ciência, por conta da tecnológica. Sim, e aí a manutenção disso? Como vai se dar essa manutenção para essa geração que está chegando agora, que vai experienciar essa vida, né? É igual eu longínqua. tive uma infância que você vê, idoso que eu tô, samba, atividade, o mesmo Denilson não consegue acompanhar eu. Não é, Denilson? Porque eu tenho isso daí, ó. Ele acha que tem um pouco de autismo. Leve. Um grau leve. Eu vou até fazer uma consulta, viu? Processo de avaliação? Mas falando disso daí, eu estava outro dia conversando com uma professora, que eu acho que é uma professora assim super, super dedicada. E na nossa época, crianças que necessitavam de cuidados especiais não eram muito frequentes na nossa sala de aula. A nossa professora não sabia nem como conduzir uma situação dessa. Sim. E hoje, essa professora que eu estava falando, ela tem na sala dela 3 crianças que precisam de cuidados especiais. E ela, escuta, a coisa mais interessante, ela trabalha as crianças que estão ao lado para entender a criança do centro. Sim. Então, ela não tem um trabalho especial com uma criança só. Ela tem trabalho com as outras. Eu achei isso daí fantástico, porque essas crianças vão já crescer com a ideia do cuidar. Sim. E não do bullying, só da empatia. Elas vão crescer com um pensamento do cuidar. Crianças de 5, 6 anos. E ela está numa média boa, de 3 por sala. Geralmente é a média de 5 a 8 numa sala de 20 alunos. Que tem alguma síndrome, que tem algum transtorno, que tem alguma característica que precisa de um olhar diferenciado. Tá tendo, né? Sim. Como mudou? Sim. Antigamente não tinha tanto. Não tinha, não sei se são alguns fatores, né? Crescimento populacional, a condição dessa gestação. Acho que não existia porque não saía de casa. Né? Também, agora é isso que eu ia falar. Uma marginalização desse. Na minha época, na sua época. Era uma marginalização, Não tinham direito à escola, não tinham direito a nada. Então, hoje a gente teve um ganho. E parte da reflexão também, se a gente fala de uma sociedade que tem que pensar o cuidar para essa pluralidade de indivíduos também recai sobre isso. Porque quando chega lá na fase idosa, é um vô, uma avó que vai desenvolver a demência, o quanto que essa pessoa já está pronta para lidar com isso? E olhando para isso, o quanto que ela está se prevenindo para que ela não tenha. Então, não é só uma manutenção daquilo que a gente já tem, um cuidado para que o cuidar naquilo que se já tem.
mas também o cuidar e a atenção para evitar No futuro situações que podem ser evitadas. A ciência já traz essa discussão, já traz. Hoje, o que se conhece, quando Antônio Damasio trouxe, jogou luz sobre a questão da formação e veio dizer para nós que, sociedade, indivíduos, vocês não são seres racionais, vocês são seres emocionais. Um neurocientista português, isso é recente, vem trazer essa discussão, o quanto que nós estamos cuidando dessa emoção, quanto que nós estamos cuidando desse sentimento, que vai nos tornar seres racionalmente mais afetivos. Racionalmente mais afetivos, porque quando a gente fala de educação, quando a gente fala de tudo isso, passa pela construção dessa afetividade, passa por essa construção de como que o meu cérebro está pronto para receber aquela informação ou não. Então, de repente, eu tenho crianças que são levadas para a escola muito cedo, com 3 meses já estão na escola, entram 7 horas da manhã, saem 6:30 da tarde, vão para casa, tomar banho, a mãe alimenta, deita, dorme. Acorda no outro dia, 6 horas, não tem aquele afago, aquela construção de tradição, que é a perca da identidade da sociedade. Transposição de geração, cultura. Olha, senta aqui com o vô, eu fui criada a fazer roda de conversa, escutava a história do Saci Pererê, e meu tio tinha o capricho de ir lá trançar o rabo do cavalo, ainda para me assustar. Quem gostava muito de Saci Pererê era o Anderson ali. E meu tio ainda tinha o capricho de fazer a trança no rabo do cavalo lá no pasto para assustar a gente. Então, quando que a criança hoje tem isso? Pererê, às vezes ele perdia sono na madrugada, o Anderson, e a mãe dele falou, vou chamar o Saci Pererê. Ele dormia na hora. A avó falava, perdeu tal coisa, o Saci passou por aqui. A avó dele que criou ele. Então, a gente perdeu muita coisa, resgatar isso, resgatar essas memórias, e eu acho que a família tinha muito esse papel, desse cuidar. A gente estava falando da questão da mulher, porque a memória da família está centrada muito na mulher. Sim. Então, a tradição da mãe passar algum aprendizado para a filha resgata essa capacidade de construir uma família. Sim. Porque senão ela não vai saber nem cuidar do filho dela. Olhar uma febre, Sim. Não é isso? Sim. Fazer a primeira medicação em casa ainda. Ela não sabe. Ô, vereador, o senhor me dá uma parte? Eu queria aproveitar que a doutora Rena tocou nessa questão da afetividade, dessa questão da criança, enfim. Tem se discutido muito a questão do ensino integral, em período integral. Sim. Então, dentro disso, qual que é a sua visão? Qual que é o seu conceito em relação a essa discussão do ensino em período integral? Que, muitas vezes, dependendo da família, alguns pais até preferem pelo fato de não ter a criança ali, de trabalhar o dia todo, Sim. deixa de manhã e pega à tarde. Na sua visão, como que deveria ser isso? Vou falar quanto neuropsicopedagoga, de formação, parecer técnico. Ante a pior família do que a melhor escola. As primeiras formações emocionais da criança se dão nos laços primários. Então, a gente vai ter a construção desse sistema límbico, desse cognitivo, muito bem elaborado, quando essa criança tem esses laços afetivos formados no seio familiar. É diferente. Então, dados comprovam isso, que crianças que vivem em situações tribais pelo mundo têm um cognitivo muito mais pronto e preparado para receber novas aprendizagens do que uma criança dita da sociedade moderna, que é com o quarto esterilizado e tudo mais. Então, do ponto de vista técnico, melhor o laço afetivo da família na primeira infância, e aí a construção gradativa desses programas educacionais, mas que passam por essa abordagem da formação integral. Quando chega na fase da adolescência, hoje a gente tem a Escola do Período Integral, um programa do Estado, eu vejo um equívoco da parte do Estado com relação a isso. Por quê? Porque o adolescente, ele não necessariamente vai ter a maturidade neural necessária para que ele tome essa escolha.
O nosso cérebro ele se forma em maturidade aos 28 anos. Então, como que lá, sem esse preparo, que eu já venho do Fundamental 2, com falta de professor, estou falando de realidade de Estado, falta de professor, pode pegar a média. Quantos alunos saem do 9º ano que tiveram todas as aulas de matemática? Que tiveram todas as aulas de ciência? A gente tem uma falência do Estado com relação ao quadro de professores. Isso melhora muito quando a gente olha para a educação de Campinas, que a gente sabe que a menina dos olhos de Campinas é a educação, e dá um show, realmente, índices do Estado, quando a gente fala de educação básica, Campinas é referência, e eu tenho muito orgulho disso, porque sou nascida e criada em Campinas, né? Não estou na rede, mas por circunstâncias, mas eu admiro muito o processo que é feito aqui, porque é um processo muito sério, até para a capacitação desse professor. Mas no Estado não é isso que a gente vê de modo geral. Ele chega lá no ensino médio, ele é convidado a participar do ensino integral, onde ele vai escolher a disciplina. Então, ele vai escolher as grades curriculares dele sem condição de saber o que é uma aula de ciência para ele escolher se ele vai querer biológicas ou não. Né? Entende? E aí ele vai acabar fazendo uma escolha que não necessariamente vai atender a demanda da vida adulta dele. E ele vai descobrir isso lá no 2º ou 3º ano de faculdade, quando ele fala assim, nossa, eu escolhi esse curso, mas não tem nada a ver comigo. Então, em relação a isso, com relação ao ensino em período integral, talvez não se tenha estudos ainda em relação aos idosos, porque é algo um pouco mais recente. Não é isso, essa questão? Porque eu me lembro que, na época que eu era criança, adolescente, tinha-se isso, você lembra, Jair, como castigo até. Eu vou te colocar num internato, numa escola, você vai ficar estudando lá, a escola o dia inteiro. Então, isso era meio que um castigo, né? Nessa época. Agora, já, né, com o passar dos anos, então essa questão do período integral, talvez ainda não dá para se ter um estudo do que isso vai afetar na fase idosa. A gente não tem esse estudo ainda, porque essa implementação ela é nova. Né? Essa escola de período integral, no Brasil, ela é muito nova, essa discussão, e a implementação é mais nova ainda. E já existe aí muita briga, inclusive em termos de lei, né? Está sendo revisto essa questão graças a Deus. Como a Rena falou, tem muitos alunos que saem sem saber nada. Só cumpriu ali Igual esse tempo atrás mesmo, Renan, um pai me ligou que estava sem professor de matemática, a filha e parece que era ciências também. Sim. São áreas falta. Que a Faculdade de Educação lá no da Unicamp tem dificuldade de adesão para querer ser professor. Imagina quem está na área, né? A educação, infelizmente, virou uma adequação. Eu vou complementar a renda. Né? Eu vou dar aula à noite no Estado e eu estou aqui, mas eu sou efetivo, então esse daqui eu não perco. E aí a gente vê um sucateamento da educação e é uma dó do que se faz. Eu gostaria também, viu, vereador, fazer uma pergunta até para o doutor Eugênio, no sentido do seguinte, o Jair participou, o Jair coordenou, presidiu uma sessão do idoso, da comissão do idoso, há uns 3 meses atrás, né, Edivaldo? Acho que o ano passado, aonde foi entregue um estudo da Coordenadoria do Idoso, que foi feito pela Prefeitura de Campinas, aonde em pouco tempo vai se inverter a tabela. Nós teremos mais idosos do que pessoas de meia idade ou menor idade. Sim. Mas qual que é a minha pergunta? O senhor que já está há tantos anos nessa área da ginecologia, tratando a questão da saúde da mulher. Já vi essa inversão. Então, isso que era a minha pergunta. Vocês, profissionais de ponta, que atendem, seja na maternidade ou seja onde for, vocês já sentem isso? Porque assim, eu acho que isso tem que trazer essa preocupação, porque, por exemplo, eu posso estar falando até em causa própria, né? Porque assim, eu estou com 47 anos, daqui 13 anos eu é acima dos 60, Jair? Vou ser considerado um idoso. Então, o tipo de política pública, principalmente, doutor, na área da saúde, como esse mês é um mês da mulher, queria assim, que o senhor falasse alguma coisa daquilo que o senhor tem sentido no dia a dia mesmo, na pele ali. Não, o que a gente tem percebido é essa inversão dos dados demográficos, né? Como antigamente nós tínhamos uma pirâmide etária com base larga, que era a infância, só que agora a gente já mudou para pirâmide com
médio mais largo, base mais estreita, com índice de nascimento menor que muitos países que já adotavam isso antes da gente, então menos de 2, até em algumas regiões menos que 1, então quer dizer, é um casal que não tem filhos, né? Tem muitos casais que não têm filhos. Na verdade, a saúde trabalha muito com a educação, tentando mudar esses conceitos. A gente não tem como controlar um crescimento demográfico que envolve vários fatores, econômicos, regionais, tudo. A gente constata e tenta fazer uma adaptação dentro do que é possível. Por isso, da nossa discussão sobre o idoso, o que a gente tem constatado, o primeiro filho para a mulher numa faixa etária bem mais avançada já, mulheres com 40 anos tendo o primeiro filho, muito mais tarde em função das condições de trabalho. Sim. Porque, na verdade, a gente tem um conceito brasileiro de patrimônio. Então, o casal acha que tem que ter um patrimônio primeiro para depois ter o primeiro filho, atualmente. Sim. Então, ele trabalha para ter uma casa, mas a gente vai atrás de comprar a casa porque o país não oferece moradia para todo mundo. Porque se oferecesse, vários países do primeiro mundo, a discussão de comprar casa é uma besteira. Eles não se preocupam com isso. Segurança, né? Porque já tem a segurança. Segurança da base da família, né? Sim, já tem a segurança para isso. Então, eles vão começar a construir a família logo a partir do casamento, da união. Não esperar anos para comprar um bem para depois ter o primeiro filho. E quando consegue, né? Então, quer dizer, na verdade... Quando consegue. Quando consegue. Então, na verdade, é toda uma sociedade que está indo muito jovem, né, na nossa sociedade brasileira, perto das sociedades europeias, Sim. asiáticas, é uma criança em formação. Sim. Então, a gente tem esses caminhos errados, a gente volta, corrige, vai para frente. Sim. Eles não, eles já são muito tranquilos, né, em termos de ter o número de filhos desejados. Não há troca por pet. A família lá vai atrás de filho. É interessante porque tem aumentado muito essa questão de ver casais Troca um filho por pet. Essa questão dos pets, eu acho que é até um debate interessante. O Jair conseguiu ali para a região do Parque Industrial, recentemente, a inauguração do Espaço Pet. E, assim, eu tenho ido constantemente lá, até para verificar as instalações, né, enfim. E eu tenho observado isso. Pessoas ou até casais sem filhos, mas com cachorrinhos, né? Nada contra ter pet, mas pet, obviamente, não substitui filho, né? É um afeto diferente. Não dá para falar diferente. Com certeza. São outros laços. São outros laços, não constitui família. Sim. Não tem... E uma dúvida. Sim. Nessa questão da escola integral, não há uma forma da gente colocar a família junto? Em algum determinado momento? Olha, doutor, se a gente conseguir trazer os pais para a reunião de pais... Já é difícil, eu sei. Já vamos conseguir um milagre. Não, mas assim, eu sei. Mas, tipo, por exemplo, o local de trabalho, desse casal, ser, por exemplo, entre aspas, obrigado a liberá-lo para participar hora dentro da escola, já consegue Ele já pode, isso? a escola já pode dar a declaração de comparecimento à reunião de pais, mas quando a família é preocupada, ela procura a gente faz essa declaração de comparecimento. Sim, mas digo assim, você está falando tem que uma ter o declaração abono de comparecimento para uma reunião. Tem que não ter é um isso abono. que eu estou falando. Mas de participação efetiva? Efetiva. Não é isso que eu estou falando de participação numa reunião. Por exemplo, Sim. ele tem uma carga de trabalho de 8 horas, desde que ele fique 1 hora na escola com o filho dele. Seria e vai receber por essa hora trabalhada. Seria Entendeu? espetacular. Garantia que ele está recebendo, está 1 hora com o Sim. filho dentro da escola. Se os pais sentassem e brincassem com os filhos Isso. 1 hora, ele leria melhor, dormiria melhor, se alimentaria melhor. A vida dessa criança seria melhor. E, Verdade, consequentemente, 1 hora do dia. E aí eu convido os pais a uma reflexão.
Quantas horas? Abram o celular, verifiquem quantas horas do seu dia você passou no Instagram hoje. Quantas horas do seu dia você ativou o WhatsApp? Então, escolher ser pai, escolher ser mãe é uma escolha, né? É proposital ou não, se correndo, né? Como eu posso dizer, doloso ou culposo, né? É uma escolha, né? Então, e aí olhar para essa criança. Então, quanto tempo de qualidade nós estamos tendo com os nossos filhos? E isso está afetando memórias afetivas, isso está afetando a estrutura cognitiva dos nossos filhos. E outra coisa, chamar atenção também para a questão da saúde dessa criança. Às vezes ela não é TOD, às vezes ela quer atenção. Às vezes ela não tem TDAH, ela quer brincar. Ela tem uma energia excessiva dentro dela que ela não precisa de um laudo. Ela precisa de pais presentes que passem 2 horas do dia num parque. Que olhe para o filho e fale, oi, filho, eu te vejo. Né? Que bom você comigo. Quantos de nós olhamos para os nossos filhos hoje, né, da minha geração e das gerações posteriores, que olham e falam assim, oi, filho, eu te vejo, gratidão pela sua vida, muito obrigada. A contribuição que você faz para mim todo dia. Isso, afetivamente, prepara a criança de uma forma fantástica. Ela vai para a escola tranquila, preparada, porque ela sabe que ela é desejada, mesmo que ela não tenha sido. Mesmo que não tenha sido uma gravidez planejada, vamos dizer lá, nossa, eu planejei, eu busquei esse filho, eu quis. Mas ele aconteceu, ele está ali. Então, vamos olhar com cuidar? Será que eu consigo olhar para o meu filho hoje e falar, olha, filho, gratidão pela sua vida, eu estou aqui, você vai errar, eu também erro, né? Sem aquela questão de colocar o medo na criança, não é colocar o medo. Né? A gente tem uma sociedade medrosa, onde tem medo de fazer tudo, e aqueles que descobriram que não precisa ter medo, fazem absolutamente tudo porque sabem que não vai ter problema nenhum. E aí depois não adianta a gente ir para o judiciário e cobrar. Cobrar a punição. Tem que ser antes. Tem que ser a construção desse indivíduo. É melhor não... Mas o quanto que a gente está permitindo que isso aconteça? Né? O quanto que essas crianças estão na escola? Eu estou aqui, falta 10 anos para me aposentar. Estou esperando a aposentadoria. Meu amor, vai vender arte na praia. Você vai ser mais feliz. Vai ter uma velhice com qualidade de vida. Jair, né? eu achei interessante essa colocação do doutor Eugênio, e depois a doutora Rena falar sobre. Eu acho que a gente pode até pensar no seu mandato como um provocador dessa situação. Como Sim. Isso seria um projeto a nível federal, né, do Congresso Nacional, mas você como parlamentar mesmo no município, né, Edivaldo, da gente tentar pensar e provocar o Congresso nesse sentido de projetos de lei. Lógico que vai ser uma discussão enorme, mas falar, poxa, começou a discussão em Campinas, dessa questão dos pais, seja CLT ou estatutário, né, seja de funcionário público ou privado, que ele tenha essa garantia por lei federal de ter aí um espaço de tempo, que seja 1 hora, sei lá, 40, não sei, mas para poder se dedicar ao filho, ao estudo do filho, mas isso de forma comprovada. Mesmo, né? Acho que assim, você como parlamentar numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, a gente pensar de que forma, com o jurídico do gabinete, de provocar isso no Congresso Nacional. Porque é óbvio que isso aí é uma pauta de deputado federal, e aí discutida com o senador. Mas precisa. Tem que começar. Tem que dar uma... Tem que começar. Esse olhar tem que começar. Né? Tem que começar. Não adianta a gente pensar e depois filósofos contemporâneos virem com a ideia de que estamos vivendo uma sociedade líquida. Ok, Bauman já avisou, amores líquidos, sociedade líquida, tudo muito volátil, tudo muito rápido. Ok, a gente já sabe que a gente tem essa circunstância. Não vamos retroagir nisso. Mas como que dentro dessa realidade nós podemos, então, implementar atitudes que vão resgatar essa questão dessa criança que está ali e que vai ser um idoso? E como que a gente vai lidar com esse idoso com N particularidades? Como que vai ser essa sociedade idosa daqui a 40 anos, 50 anos? Esses anos, né? Essa média de 5 e 8 alunos que são ditos especiais dentro de uma sala de aula de 20, como que vai ser a velhice deles? Eu ainda vou mais longe, porque além dessa questão do período integral, de ter a criança na escola o tempo todo na ausência dos pais, para piorar,
Quando eles chegam em casa, é um tablet, é um celular, aquilo que o Jair Sim. falou, é um tablet, é um celular, e eu falo até por mim, infelizmente, Sim, né, de não ter essa consciência de que tipo de cidadão a gente vai formar. sim. Né? A pandemia veio aqui para dizer, né? Ei, quantas famílias se dilaceraram porque você, nossa, eu construí isso mesmo? Ah, eu me casei com você, eu casei, você é meu filho? Né? Quantas pessoas se reencontraram na pandemia? E trazer essa discussão é muito importante. Tente começar por algum lado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Então eu quero encerrar a sessão não. Hã? As considerações finais. Quero agradecer ao doutor Eugênio, muito obrigado pela sua presença. E a doutora Rena, muito obrigado, que foi ótimo. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigada. TV Câmara, Campinas.